E a gente vai falar novamente sobre a guerra no Oriente Médio, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou atrás no plano de adotar uma taxa de 20% para os navios que atravessarem o Estreito de Hormuz. Sobre isso, a gente conversa com o professor da Escola de Relações Internacionais da FGV, Daniel Rio Tinto. Professor, que bom tê-lo aqui conosco. Muito boa tarde. Professor, vou te fazer uma provocação aqui, talvez não muito fácil de responder, mas eu sei que o senhor, com todo o seu background, sua bagagem, vai conseguir nos trazer uma resposta, uma reflexão interessante. Por que Donald Trump disse que taxaria em 20% que as mercadorias que passassem pelo Estreito de Hormuz? Ele sabia que era óbvio que ele não iria fazer isso? Qual é a estratégia por trás de um anúncio seguido de um recuo no dia seguinte, professor? Débora, muito obrigado, é um prazer estar aqui. A gente, sempre difícil entrar na cabeça de qualquer líder, né? Especialmente do Donald Trump. A gente passa muito tempo pensando, tentando interpretar esse tipo de ação, mas é muito difícil, né? Eu acho que a gente vê uma certa um padrão recorrente, né, na forma que o Trump faz política internacional e nacional também, mas aqui falando de política internacional, né, uma coisa muito essa ideia de máxima pressão, né? O Trump parece exercer sempre essa ideia de que colocar pressão nas suas contrapartes, sejam aliados, sejam inimigos, né? É uma forma de conseguir o que ele quer ou de encaminhar, né, as coisas como ele quer. Eu entendo, né, de novo, com as limitações de não conseguir entrar na cabeça dele, nem dos assessores dele, mas uma coisa que eu acho que para mim faz sentido é essa dinâmica de tentar pressionar, ameaçando, vamos dizer assim, mas, né, promovendo ideias que sejam mais radicais, ou que sejam mais consequentes, que mudem mais o status quo, que causem mais disrupção, de modo a dizer, olha, você tem que sentar na mesa comigo, você tem que me levar a sério, você tem que entender os meus termos, você tem que me ouvir, porque existe sempre a possibilidade da gente fazer algo que seja que cause mais, vamos dizer assim, cause mais confusão ou cause mais consequências negativas para você do que se você sentar comigo. Tá? Então eu acho que o meu entendimento, a minha melhor leitura dessa ação é essa, tentar demonstrar que existe a possibilidade de criar um cenário que é mais disruptivo do que se a gente não conseguir achar um meio termo que seja favorável, ou um meio termo que seja mais favorável para mim. Muito interessante, professor. Perfeito, porque vem se repetindo essa estratégia, né, de sinalizar com o pior cenário do mundo, vou destruir a nação inteira e depois recuar, enfim, e sempre aquela imprevisibilidade, porque às vezes cumpre, às vezes não cumpre, então você nunca sabe o quanto é blefe, o quanto ele está disposto mesmo a fazer, a cumprir o que promete. Agora, há uma outra promessa também, que a qualquer momento pode acontecer, que é a questão do bloqueio, né, dos portos iranianos, que até agora ele disse, né, a qualquer momento isso vai acontecer, mas que também é uma pressão e até agora, pelo menos em relação a isso, ele não voltou atrás. Eu te pergunto, nesse tipo de estratégia, tanto essa na qual ele recuou, quanto a do bloqueio aos portos iranianos, o quanto essa estratégia dele, agora sob a perspectiva do Irã, o quanto convence os iranianos, como o senhor falou, a sentar na mesa para negociar, portanto?
Aí, de novo, outra difícil, né? Eu não consigo entrar na cabeça do Trump, também não consigo entrar na cabeça dos iranianos. Duas leituras difíceis de fazer, mas do ponto de vista teórico das relações internacionais, do ponto de vista da prática geral das relações internacionais, a gente sempre vê a ideia do blefe, né, na prática diplomática é uma ideia recorrente, e que não é só do Trump, que não é só dos iranianos, que não é só, enfim, todos os estados e todos os atores, né, na política internacional da diplomacia praticam esse tipo de processo na negociação. De novo, acho que ameaça talvez seja uma palavra que talvez seja um pouco forte, mas essa ideia de você dizer, olha, tem vários cenários, tem esses cenários que são o que a gente chamaria de maximalistas, né? Ah, não, eu vou fazer, né? Vou tomar conta completamente dos seus portos, ou vou fechar completamente os trade, enfim, fazer, né? Mostrar que existem situações mais graves que poderiam ser resultados possíveis daquela negociação, no sentido de sinalizar, olha, nós temos todas essas ferramentas à nossa disposição. Você quer chegar nesse resultado? É melhor se a gente achar um meio termo, é melhor se a gente conseguir uma solução negociada que não vai até aí. Então, essa ideia de mostrar para o outro lado, né, quais seriam as consequências mais drásticas e tentar ver se isso ajuda ou indica para o outro lado que negociar é uma boa, ou negociar um meio termo é uma boa ideia. A situação é muito, acho que o que a gente viu desde o início do conflito, né, e mesmo durante a pausa e depois da pausa, a gente vê que é um equilíbrio tênue, né, um equilíbrio precário, em que ali qualquer ação, qualquer chateação, qualquer coisa que não sai do jeito que um dos dois lados quer, leva os lados a quererem revisar os acordos, que levam os lados a quererem repensar o que está na mesa. Voltar atrás de alguma coisa que foi dita. Felizmente, às vezes isso é para bem, né? Às vezes, não, vou soltar um tweet ou um post numa rede social dizendo que vai destruir uma civilização inteira, e depois, felizmente, essa destruição não acontece, né? Que é uma volta atrás. Às vezes, uma volta atrás no sentido de a gente tem um acordo de paz, a gente resolveu que vai cessar as hostilidades, mas eu vou lá e te ataco em seguida, né? Depois de um certo tempo, vou e faço um ataque porque as minhas preferências mudaram. Então, isso pode ser para bem, pode ser para mal também, né? Essa mudança de comportamento, mas eu acho que está sendo um processo delicado de negociação entre as partes, em que a força militar está sendo usada, e essas ameaças de uso de ações militares, tanto quando elas são de uso da força direto, né, essa coisa que a gente frequentemente chama de ação cinética, né, você destruir uma instalação portuária, né, ou uma infraestrutura, alguma coisa assim, ou fazer um ataque de fato, tanto quanto essas ameaças de, não, vou bloquear o acesso aos seus portos, vou fazer outros tipos de ação, até com relação a coisas mais do ponto de vista financeiro, sanções, etc. Mas a gente tem visto essas jogadas, né, essas movimentações com esses elementos para gerar um ambiente, né, onde um lado tenta favorecer as suas preferências na negociação.